Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, inicio com você esta quinta-feira invocando a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje nós celebramos, nesta quinta-feira, nosso dia de adoração. Na Catedral de Formosa, nós estamos em Cerco de Jericó até o próximo domingo. E na Paróquia São Sebastião, também em Formosa, nós temos adoração perpétua, 24 horas por dia. É o mínimo que nós podemos fazer para contribuir com a nossa santificação pessoal e também com a santificação da Igreja. Os tempos são difíceis. Em muitos lugares a catequese não voltou, os grupos de jovens estão fechados, até mesmo o movimento Mãe-Rainha em muitos lugares não está funcionando. Eu creio que chegou a hora da gente, respeitando os distanciamentos, as higienes, precisamos voltar aos trabalhos da igreja. A pergunta que eu faço para você, liderança pastoral, você sacerdote, religiosa, diácono, como está a participação dos jovens na sua comunidade, na sua paróquia? E a participação das crianças? Dá para imaginar quantos jovens existem no território da sua paróquia? E crianças também, adolescentes? E quantos estão indo à missa? Às vezes nós não temos a sensibilidade de perguntar sobre isso, de fazer uma estatística a grosso modo sobre a participação das crianças, dos adolescentes e dos jovens nas nossas paróquias. Não podemos ficar contentes vendo que a nossa igreja está cheia e a gente não precisa de ir atrás das ovelhas. Isso é um ledo engano. Grande parte do povo que está nas nossas missas é adulta, não é mais de jovens e de crianças. As crianças estão sumidas porque fecharam as escolas, embora especialistas, pediatras de renome estão pedindo que voltem às aulas, com os cuidados até mesmo para uma questão de saúde psicológica das crianças. Mas as crianças estão também sumidas da igreja. Os nossos jovens são poucos. O pároco da catedral me assegurava com alegria que na madrugada de ontem havia mais de 40 jovens adorando o Santíssimo no Cerco de Jericó. Isso é uma raridade, porque grande parte dos jovens está sumida e nós precisamos nos preocupar com a evangelização das crianças, dos adolescentes e dos jovens, porque amanhã, no modo de falar, nós não vamos ter mais pessoas suficientes nas nossas igrejas, porque nós não estamos plantando as bases de sustentação da igreja. E a gente começa a plantar essas bases valorizando o essencial da igreja, que é a Santa Missa. Um pai e uma mãe precisa valorizar a Santa Missa para os seus filhos e ensiná-los a participar, a assistir à Santa Missa com devoção e piedade. Se ensina tantas coisas aos filhos, mas o essencial nós deixamos. Por quê? Porque a onda é assim. O mundo quer nos tirar a fé. O mundo quer roubar das nossas crianças a inocência, quer roubar dos nossos jovens a santidade, dos nossos adolescentes, e implantar a malícia, a prostituição, o pecado no coração da nossa juventude. A missa é a maior fonte de bênçãos e de louvor que a igreja dispõe para nós. Precisamos ensinar nossas crianças o valor da Eucaristia,
levá-los à experiência desses valores para que eles não sejam desconstruídos através da escola, através da internet e da televisão. Os tempos não são fáceis e a gente precisa pensar isso. E eu sugiro que você, sacerdote, vocês liderança, os jovens que estão na igreja, que a gente comece a olhar com muito carinho e preocupação a evangelização das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Se nós quisermos que no futuro tenhamos pessoas na nossa igreja, é preciso fazer isso. Esse trabalho nós não podemos desconsiderá-lo. Os tempos são muito difíceis. Para que existe a igreja? Para evangelizar. E por que nós evangelizamos? Para levar as pessoas a Deus, para preparar as pessoas para a eternidade. A Eucaristia é esse pão da vida, este viático, este alimento espiritual para os que estão em viagem para o céu, até que Jesus volte. Nesta semana, nós vivemos esse último momento do ano litúrgico. Domingo que vem, agora já começaremos o domingo do Advento, o primeiro domingo, o ano novo na liturgia da igreja. E nesses dias agora a gente está ouvindo as leituras escatológicas do Evangelho, falando-nos da volta do Senhor Jesus, da necessidade da nossa espera pela volta de Cristo. E a Eucaristia é esta força que a igreja nos dá no Espírito para prepararmos a volta do Senhor. Que todos tenham um dia de adoração maravilhoso. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho desta quinta-feira, Lucas 21, 20 a 28, no final do Evangelho, Jesus diz assim: Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Cristo é o nosso libertador. Somente Ele tem o poder de nos salvar. Nós, como igreja, caminhamos aguardando a manifestação da sua glória. O mundo procura afastar-se de Deus. Cria-se cada vez mais o secularismo, em que se propõe uma independência do ser humano em relação a Deus. No que isso vai dar? No vazio, no sofrimento, como está a nossa juventude. Uma juventude tão desnorteada, vazia, sem cultura, sem hábito de leitura, mergulhada nos vícios, longe das virtudes, longe da verdade, cada jovem, cada pessoa procurando a sua própria verdade e esquecendo da grande verdade que é Deus, manifesta em Cristo Jesus. O que adianta correr atrás de tanta ideologia, de tanta bobagem, de tanta ideologia de gênero e vícios, pornografia, prostituição? O que adianta correr atrás de tudo isso, das drogas, se depois tudo termina? Nós precisamos, dileto ouvinte, orar mais e trabalhar mais também na nossa pastoral, nos nossos apostolados, para que tenhamos almas resgatadas pelo poder de Cristo. Nós não podemos nos acomodar vendo as almas se perderem e nós sem querer fazer alguma coisa. Vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar, vamos viver profundamente esse chamado de Jesus na nossa vida, para que nós possamos ir e evangelizar. Evangelizar, sobretudo, os batizados que estão afastados da igreja. Que Deus nos ajude, que a Eucaristia fomente no nosso coração esse desejo de Deus permanente e o desejo também de trazer muitas almas ao altar do Senhor. Amém. Vamos à nossa oração. Pai Santo, Deus de amor,
abençoa nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Abençoa os pais para que sejam efetivamente verdadeiros mestres da fé no coração dos seus filhos. Santifica, Senhor, as famílias, tão apedrejadas nestes tempos difíceis e cinzentos que nós vivemos. Livra, Senhor, nossas crianças, nossos adolescentes e jovens da diabólica ideologia de gênero. Livra das drogas, dos males dessa nossa sociedade que não aceita mais a verdade. Dai, Senhor, aos nossos pequeninos, aos nossos jovens e adolescentes, um desejo grande de Deus. Abençoa todos os grupos de jovens, a catequese, a evangelização da criança. Abençoa, Senhor, o MAC, Movimento de Adolescentes com Cristo, o MEG, Movimento de Jovens, todos os trabalhos com a juventude, no caminho neocatecumenal, na renovação carismática, no SEGME, enfim, em tantos lugares, Senhor. Não deixe que os adultos desanimem no trabalho de ajudar os jovens e adolescentes, as crianças chegarem até Deus. Abençoe os sacerdotes, os jovens, todos que estão envolvidos no trabalho de evangelização destes pequenos. Que a Sagrada Eucaristia, ó Pai, corpo, sangue, alma e divindade do Teu Filho Jesus, encontre lugar na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens e de nossas famílias. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, fortaleça seu coração e te abençoa sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.